rapaziada, o despertar vai te manter de certa forma isolado. O despertar ele vai te isolar em alguma etapa da tua trajetória. Muitas vezes por escolha, mas muitas vezes também por você não se adaptar a determinados ambientes. Porque uma pessoa desperta, ela não aceita qualquer tipo de informação. Esse processo que se desencadeou em você, de você questionar tudo, isso geralmente o sistema não consegue absorver. Então, quando você vê uma determinada informação, quando alguém fala algo para você, automaticamente você absorve essa informação e você já começa a gerar perguntas na tua cabeça. Porque o cérebro da pessoa que despertou funciona diferente. Quem está preso à Matrix simplesmente absorve as informações e não questiona. Seja em qualquer ambiente, seja no trabalho, no ambiente religioso, um relacionamento. Simplesmente a pessoa, ela vive na terceira dimensão, ela só absorve a informação e aceita. O teu processo de despertar começa a partir do momento que você começa a questionar certas opiniões. Tem até um livro que fala, comece pelo porquê, né? Você já viu uma criança quando ela... Enfim, quando você vai conversar com a criança, você fala determinada situação, filho, filha, não pode isso, não pode aquilo. Ela sempre pergunta, né? Por quê? E o cérebro de uma pessoa desperta funciona como um cérebro de uma criança que questiona tudo. E quando você se torna essa pessoa questionadora, dificilmente você vai caber em algum ambiente. Parece até meio chato, né? Porque você nunca está contente com a informação que você recebe, seja qualquer assunto. O cérebro da pessoa desperta sempre vai buscar mais e mais e mais informação, até você chegar numa determinada conclusão que seja satisfatória para você sobre esse determinado assunto. E automaticamente isso vai te isolar. As pessoas ao seu redor, elas não vão entender o porquê que você está com esse perfil questionador, e automaticamente algumas pessoas elas começam a se afastar porque a tua frequência aumentou. Então você não consegue mais ficar no ambiente de frequência baixa. O ambiente de frequência baixa, por exemplo, é um ambiente ali onde as pessoas elas não questionam, elas aceitam tudo. Enfim, é a manada que só segue o fluxo da grande maioria. Ou do outro lado, você vai começar a não querer mais ficar nesses ambientes, porque os ambientes você vai perceber que as pessoas geralmente são pessoas rasas. Os relacionamentos ali que você tem com essas pessoas, você vai ver que é algo muito superficial. As conversas já não vão ser mais agradáveis. Você sempre vai ter aquela conversa rasa, pessoas que falam sempre o mesmo assunto, aquele padrão repetitivo, e aquilo vai te causar um desconforto. E aí você entra naquele processo de
buscar pessoas que estão na mesma frequência. Por isso que eu sempre falo que esse assunto ele não é para todo mundo. Porque a pessoa que ela não busca o despertar da consciência, ela vê alguém num vídeo falando sobre isso, ela acha que é loucura. Mas começa a analisar no teu processo de despertar as pessoas que você convive. Começa a analisar. As pessoas, elas sempre estão repetindo o padrão. Elas estão falando sobre os mesmos assuntos. Elas sempre fazem, por exemplo, a mesma trajetória para ir para casa. Elas nunca fazem nada de diferente. Porque a Matrix condicionou elas a serem desse jeito. E aí que entra esse processo de isolamento. Talvez seja um isolamento voluntário da tua parte, ou talvez as pessoas se afastem de você. E aí você começa a aprender a gostar da tua própria presença. Muitos começam a buscar pessoas na mesma frequência, então você começa a frequentar novos ambientes. Mas como você consegue enxergar a manipulação que acontece na Matrix, muita coisa já não vai fazer sentido para você. Apesar de você estar nessa busca por pessoas que estão na mesma frequência, para as ideias ali baterem, enfim, você vai perceber que muita coisa não vai fazer sentido. O mundo material ele já não vai mais fazer sentido para você. Mas em um determinado momento você vai perceber que aí sim a vida vai começar a valer a pena. Porque você já não é mais refém de nada. Você já não é mais refém do que é material. Você já não busca mais validação externa, validação de terceiros. As pessoas que realmente se conectam com você, elas realmente vão se conectar de forma verdadeira. E aí você passa a ser você mesmo, na maioria das vezes no seu estado de completude da tua essência, né? Você passa a ser quem você foi criado para ser. E por isso que o sistema ele odeia isso. Na maioria das vezes você vai ser taxado de arrogante. As pessoas vão achar que você tá ficando meio doido. Ah, fulano não fala coisa com coisa. Mas é porque o teu cérebro ele tá vibrando em... Teu cérebro não, né? Teu corpo inteiro ele tá vibrando numa frequência diferente. Então esse isolamento ele vai ser uma das etapas do seu despertar. Mas tu vai ver que é libertador isso aí, porque você para de viver aqueles relacionamentos rasos, né? E você começa a ver que só existe a sua realidade. Muitas pessoas tendem a ter aquele estado de tristeza, né? Quando tá se isolando, achando que elas são os culpados, enfim. Mas tu vai ver que em um determinado momento você vai conseguir canalizar essa energia de outra forma. Tu vai canalizar a energia de outra forma e tu vai se tornar o verdadeiro co-criador, né? Então, quando você chegar nesse momento de isolamento,
É hora de você colocar os seus pensamentos no lugar e começar a criar a vida que você realmente nasceu para viver. É só uma fase, mas no final das contas tu vai ver que é algo libertador de se viver. Conta aí como que tá o teu processo de despertar, se você já está nesse processo de isolamento, o que você fez para passar por essa etapa, aonde você direcionou a tua energia. E é isso aí, tamo junto.